Olá, boa noite, toda a galera que está nos acompanhando nesse podcast maravilhoso que é o Mulher Pode. Você estava aí nos esperando e nós estamos aqui para bater um papo maravilhoso com você. Eu, Núbia Matos, junto com a minha best friend, Fabrícia Marreiros. Hoje é dia. Hoje é dia de Mulher Pode, né? Nesse feriado. E aí a pessoa tá tranquila em casa, vai ouvir o que a gente tem para compartilhar aqui hoje. E tenho certeza que vai ser uma experiência diferente. Com certeza. Hoje nós vamos abordar muitos temas interessantes, né, Fabrícia? E eu tenho certeza que vai ser esclarecedor. É muito bom a gente pensar, refletir sobre alguns temas que são importantes para a vida da mulher, para o esclarecimento de muitos assuntos, de muitas nuances que, na verdade, muitas mulheres brasileiras têm vivido, né? Sim. Faz parte do nosso contexto. E hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos que foram polêmicas nessa semana, né, no meio gospel, na vida de algumas mulheres que são
ícones, né, no meio gospel, e nós vamos falar aqui sobre esses assuntos, nós vamos entrar aqui nessas histórias, nesses temas, e não sai daí, compartilhe esse link, que eu tenho certeza que você vai amar, tá bom? E aí, Fabrícia, manda ver aí, vamos começar. Na verdade, eu acredito que esse podcast vai ser bem esclarecedor. Algumas coisas que aconteceram, porque a mídia fala o que quer, né? E as pessoas também, muitas vezes, não assistem e aí saem falando várias coisas daquilo que não viram ou daquilo que entenderam, porque também tem a questão que eu posso falar uma coisa, eu posso ser mal interpretado, ou as pessoas podem entenderem da maneira com que elas convêm, né? E Sim. fizeram isso com a Fernanda Brum, no podcast que ela foi. E aí tiveram várias matérias falando que ela disse que não usa biquíni. Ela não falou isso em nenhum momento no podcast. Aí, porque ela usou uma frase que ela disse que o corpo pertencia ao marido dela depois que ela casou. Isso gerou uma polêmica, inclusive em sites que não são gospel, né? Da mídia secular. E começaram a falar, porque a Fernanda Brum disse isso, disse aquilo outro, fora de contexto, né? E tentando deturpar um pouco a imagem da Fernanda Brum. E, particularmente, não foi bem isso que ela falou. Quando você vê o podcast todo, realmente, teve um contexto do que ela falou, isso da pergunta que foi feita para ela. Só que aí pegaram só o pedaço que ela falou e contextualizaram de outra forma, vamos colocar assim, né? E na verdade, ela falou uma verdade que nós mulheres precisamos, não vou dizer debater esse assunto, mas precisamos deixar alguma coisa bem esclarecedora, né? Uma vez eu falei sobre isso e para mim, muitas coisas, né? Óbvio que a gente não tem resposta ainda de tudo, biblicamente falando, né? Mas tem coisas que são muito claras. E uma dessas questões são a questão das vestimentas. E a gente vê isso dentro das igrejas, a gente vê isso por pessoas evangélicas, e que isso gera um certo desconforto. Acredito que seria essa palavra mais apropriada, quem sabe. Um certo desconforto no mundo feminino, dentro dos locais em que a gente frequenta, e trazendo uma imagem muito negativa e talvez distorcida de nós, mulheres evangélicas. E aí fica parecendo que quem não anda assim é brega, é careta, tá fora de moda e não tá dentro de algum padrão, se é que esse padrão deveria existir. E aí, no mesmo contexto, eu pego mulheres super exibicionistas fazendo exibição da figura e gerando confusão, tanto pelas pessoas que olham, tanto pelo meio cristão. E aí o que eu vejo, né? E aí a gente vê isso nos gabinetes, com certeza você também já participou de alguma coisa assim. Sim. E eu vejo que muitas vezes hoje, quando você vai falar, você vai comentar, você é a pessoa que está incomodada. E assim, trazendo pra minha realidade, eu não estou incomodada. Né? Pra mim, você pode andar do jeito que você quiser andar, né? Só que talvez você não reflita a realidade das mulheres evangélicas cristãs, e talvez você não reflita a verdadeira verdade sobre o evangelho. Sim, porque a maneira de se vestir diz muito. E diz muito mais sobre a pessoa que está usando do que sobre mim que estou olhando. Isso, justamente. Né? Porque a pessoa, ela tá com uma necessidade ali que é um pouco fora do contexto bíblico. Porque a Bíblia fala justamente ao contrário sobre o corpo. Inclusive,
o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nossa, profundo. Então, o que a gente está fazendo com ele? E aí, é claro, a gente não está aqui para entrar em todas as outras celeumas sem ser vestimenta, né? Que acontecem, que a gente não pode desprezar. Porém, o contexto que ela falou foi sobre vestimenta. E aí todo mundo ficou incomodado, porque ela falou que não usa roupa assim, que ninguém vai ver ela com uma foto de biquíni no Instagram dela. E isso gerou uma polêmica que eu vejo que não deveria gerar. Uma polêmica desnecessária, porque uma pessoa falou uma verdade sobre um contexto bíblico. E hoje, quando você vai falar algo assim do tipo, algumas mulheres se sentem incomodadas com a sua fala dentro desse contexto. Verdade. E eu creio assim, quando você sai de casa, você geralmente, toda mulher, ela se olha no espelho. Dificilmente, não. Então você sabe do jeito que você está saindo de casa, seja para qualquer lugar que você vá. E aí eu disse isso aqui uma vez num podcast, né? Sobre essa questão de eu tenho certeza de quem eu sou e coisas que você nunca vai me ver usando. Porque não vai refletir quem eu sou, em primeiro lugar, a minha identidade em Cristo e quem Cristo é para mim. Então vai ficar destoante você me ver de uma certa forma que não tem, aparentemente, não reflete a identidade de Cristo. E quando você entra nesse contexto hoje das igrejas, você vê que algumas pessoas elas têm dificuldade de compreender isso e acabam entendendo que você tem um certo preconceito com relação a vestimenta. Você é careta, ou que você tá com inveja daquele corpo, tá incomodado. As pessoas levam para uma outra compreensão que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Uma vez eu e Sandro, né, fizemos um gabinete e o marido comentou que ele se sentia incomodado com a vestimenta da esposa, né? E aí quando a gente foi fazer num outro contexto, enfim, aquele casal acabou saindo da igreja porque se sentiu extremamente ofendido com a questão da vestimenta, né? E hoje, particularmente, a gente vê essa realidade, vê o que a Fernanda Brum falou, foi uma realidade que acontece nas igrejas hoje e que muitas vezes as pastoras não falam, são omissas, não se pronunciam ou não se manifestam justamente por essa questão. A pessoa vai se ofender, a pessoa vai sair da igreja, a pessoa vai achar que eu estou incomodada com o corpo dela ou com a roupa que ela está usando. E não é isso, não se refere a isso. E aí acabam sendo omissas e acabam deixando de falar o que a Bíblia diz. Não é sobre a opinião delas, e sim o que a Bíblia fala sobre isso. Sim, eu acho que é muito importante, né? A gente está esclarecendo isso, tá falando sobre isso, porque infelizmente essa ética muita gente não tem, não consegue enxergar o desequilíbrio muitas vezes que elas têm de se vestir, de se apresentar diante de outras pessoas. Tem pessoas que não conseguem enxergar o que está gritante, assim, algo que está assim, escandaloso e que não faz parte daquele caminho que ela está escolhendo, né? O que a Fernanda Brum quis se posicionar nesse podcast, inclusive eu gosto muito assim da Fernanda Brum, ela sabe muito se colocar. Sim. É uma mulher incrível, muito inteligente, né? Ela não é uma pessoa, é uma pessoa realmente de conteúdo, né? Então ela não vai para lugar nenhum, ninguém vai fazer pegadinha com ela porque não vai conseguir, porque ela consegue se sair muito bem, né, nas respostas. Ela é uma pessoa muito, muito inteligente, muito estudada. E ela quis falar do estilo de vida que ela escolheu, né? E que nós acreditamos. Mas muitas vezes as pessoas querem transformar isso numa caretice, numa coisa religiosa, num fanatismo, que na verdade não é. Se você for pegar em várias situações,
ambientes de trabalho, ambientes corporativos, empresas, existem regras de como você se vestir, né? Existe um pudor, existe toda uma questão que você precisa saber como se apresentar nos lugares. E principalmente num ambiente religioso, onde tudo que você quer ali não tem nada a ver com a conotação sexual. E não tem nada a ver você ir com uma roupa que chame a atenção das pessoas para uma outra vertente que não tem nada a ver com o ambiente. Então, assim, a gente consegue... Uma mulher, hoje, que ela se mostra nas redes sociais de uma forma sensual, de uma forma mesmo... se mostrando mesmo o tempo todo, infelizmente, ela não sabe que ela está passando uma mensagem horrível para as pessoas. Ah, não, mas é a minha timeline, eu faço o que eu quiser, mas tá passando uma mensagem. E uma mensagem que, assim, as pessoas vão interpretar da pior maneira possível. Uma das coisas que as pessoas vão interpretar é que você está carente, está querendo chamar atenção. Exatamente. Né? Esse é um primeiro ponto. Isso. Tá querendo elogios, tá querendo... Eu sei que não é toda foto que a pessoa está querendo. Eu não estou querendo dizer que você fez um corte de cabelo, você acabou de chegar de um salão, você colocou uma cor nova, você botou uma foto ali bacana, né? A gente consegue ver numa foto uma leveza, uma ternura, né? Você está num ambiente bonito, está numa sala bonita, está num ambiente decorado, não há mal nenhum de você colocar fotos suas, mas você sabe quando a foto é insinuante. Sim. Quando a foto ela quer mostrar algo a mais, né? Eu tenho uma raiva desses biquinhos que as mulheres fazem. Ah, não, esses bicos é uma não. coisa muito chata. Eu falei... Ai, gente, eu fico com muita raiva disso. Não, pior do que isso é postar uma foto totalmente sensual e colocar um versículo bíblico embaixo. Piorou. Totalmente fora de contexto. Totalmente fora de contexto, exatamente. E a gente vê essas coisas, né? Uhum. Meio fora do... Não digo padrão, mas não tá querendo... Não tá passando uma mensagem que... apropriada ou adequada sim. daquilo que você deveria refletir. Ou está indo por esse caminho para refletir. Né? Justamente. Né? E é claro, cada pessoa tem um processo, né? Tem gente que chegou assim e você vê uma mudança. E como são processos, tem pessoas que demoram mais para um processo, tem pessoas que demoram menos, e tá tudo bem. Só que eu vejo que tem gente que tem 10 anos e continua fazendo a mesma coisa de que quando tentou ou entende que é esse caminho que deve seguir. Uhum. E ela continua repetindo comportamentos. E aí você vê aquela necessidade premente da pessoa aparecer. Sim. E mandar uma mensagem que não corresponde nem àquilo que está sendo ensinado no local que ela está indo, porque com certeza nenhuma pastora está falando sobre isso no púlpito. E nem passando a imagem para as outras pessoas que estão ao redor, porque você imagina, eu cheguei agora numa congregação. E aí eu vou olhando aquele comportamento, vou olhando aquilo. Eu tô ali 1 ano, eu tô ali 2 anos, eu tô ali 3 anos, eu tô ali 4 anos. Eu tô olhando pro lado e tô vendo as mensagens que as pessoas estão refletindo. E aquela pessoa que ela não há mudança, não há um processo de mudança, e cada um, e aí tem que mudar em alguma área de sua vida, porque, claro, ninguém é perfeito. Sim. A gente tá aqui em constante mudança. E aí quando você vê, essa pessoa continua dando sinais de um comportamento da mesma forma de 5, 10 anos atrás. Uhum. Ela não está evoluindo conforme deveria evoluir. Não está. Porque o Espírito Santo, ele cobra mudanças. E quando ele cobra mudanças na sua vida em uma área, na minha em outra área, na outra pessoa em outra área. Com certeza. Cada um tem sua cruz, cada um tem seu espinho na carne para carregar. E só que tem pessoas que você vê ali, passam 10 anos e elas continuam repetindo comportamentos. Então,
eu verifico que ela não precisa somente de estar ali naquele ambiente ouvindo aquela palavra. Ela precisa de uma mudança de vida. E essa mudança de vida é interna. Isso. É uma metanoia, né? Isso. Uma mudança total na mente, na maneira de ver a vida, na maneira de refletir. E isso é tão importante que o que a gente está falando aqui, a gente não está impondo a nossa opinião. A gente está jogando a responsabilidade sobre elas que estão nos assistindo agora. Sim. Né? Jogando para que você possa ter realmente essa autorresponsabilidade. A verdade é uma, mas você que está nos assistindo tem que refletir. Que mensagem que você quer passar? Se essa é a mensagem que você quer passar, de uma mulher super, mega sensual, mega atraente, faça o que quiser da sua vida. Mas você precisa refletir quais são as suas escolhas, qual é o seu estilo de vida, para que você veio, qual a mensagem que você quer passar, né? Nós temos que ter muito cuidado, porque a fama, infelizmente, da mulher brasileira, principalmente em outros países, ela é muito vulgar. A maneira como os homens dos outros países veem a mulher brasileira, né? A fama como é chegado lá, as informações, né, que são chegadas lá, é como se a mulher brasileira fosse uma mulher muito fácil, né? Uma mulher muito fútil, uma mulher que... Tanto que o número de golpes com mulheres brasileiras, ele cresce a cada dia mais, né? Basta um cara de outro país prometer casamento a uma mulher brasileira, começar com uma conversinha pela internet, a mulher cai. E esse cara existe, ele ou vem buscá-la, ou paga uma passagem para ela ir, só que chegando lá é uma outra coisa, né? Sim. É uma rede criminosa das mais variadas vertentes. Então, a mulher brasileira, ela acaba demonstrando pelas pesquisas essa facilidade para os homens, essa carência de querer ter uma vida melhor, de querer usar o corpo para se beneficiar, né? Para ter fama e tantas outras coisas mais. E nós, como somos um público seletivo, um público que segue, né, a Bíblia como uma verdade absoluta, nós temos outros valores, né? Sim. Que eu acredito que outras mulheres, até mesmo não cristãs, que prezam pela ética, pela decência, também vão concordar conosco que são valores, assim, inegociáveis. Porque por acaso a gente está falando desse público, né, que a gente faz parte, mas eu conheço inúmeras mulheres que nunca estiveram numa congregação evangélica, né, que nunca também vestiram alguns tipos de roupas que poderiam passar uma mensagem distorcida de quem elas realmente entenderam que são. Então, isso não tem nada a ver. Eu conheço muita gente que tem muito estilo, muita identidade, sabe para que veio e nunca vi se vestir dessa forma. E a gente fica imaginando, né? Você vai para a congregação assim, com essa roupa. Você vai para a empresa assim, que você trabalha? Não sei. Se for, vai ser chamada a atenção. É um pensar, né? Como você disse, muitas empresas já possuem, pode ser até pequenas empresas, a maioria já possui código de conduta, código de ética. E um dos pontos que, por acaso, eu sempre trato também quando eu faço esses manuais, esses códigos, é justamente vestimenta, né? Vestimenta, relacionamento, comportamento, porque faz parte ali do dia a dia da empresa, né? Pessoas. Você vê que é algo assim, que se mexe, se pode desestruturar um ambiente de trabalho, quem dirá uma igreja. Exatamente. Uma coisa tão simples, né? Por quê? Porque se os funcionários daquela empresa começarem a ir para aquele trabalho e não focar no objetivo para que eles foram contratados, começarem a ter, se relacionar, né? Começarem ali a dar vazão aos seus desejos, aos seus devaneios, ninguém vai focar naquilo que precisa ser feito, essa empresa a produtividade vai cair. Com certeza. Então, assim,
o objetivo não é esse, né? Ali é um local de trabalho, de produção, é um local, o objetivo é outro. Quer outra coisa, vai para outro ambiente. Existem outros ambientes para outras práticas, mas não ambiente de trabalho, né? Agora, quanto mais na igreja, gente, quanto mais pessoas que estão sendo ensinadas a ter um novo estilo de vida, a mudar suas escolhas, a mudar o seu comportamento, a mudar tudo na sua vida, é muito assim, é muita hipocrisia, é muita perca de tempo. Você tá num lugar e não viver de fato aquilo. A gente vê pessoas que têm outros segmentos e que levam a sério. Sim. Respeitam seus dogmas, respeitam ali toda a sua doutrina, e muitas vezes a gente tem que estar dando puxãozinho de orelha, né, na galera, porque criou-se uma resistência em relação a muitas doutrinas que sim, por muito tempo foram pesadas, realmente doutrinas de homens, invenções de homens, né, coisas fora do eixo realmente, mas também não é para ninguém estar indo para a igreja de cropped, mostrando barriga, né, e sensualizando nada. É para manter um equilíbrio, né? A gente não quer que as mulheres estejam na igreja ridículas, fora de moda, mas uma moda que a gente consiga aderir. Toda vez que surge uma moda, uma coisa que esteja em alta, que eu vejo que nos deixa em vantagem, deixa a mulher cristã em vantagem, eu aproveito bastante aquele momento, sim, né? Como as calças pantalonas que voltaram com tudo, né? Sim, acho lindo. É uma calça super confortável, sim, que deixa a gente bem. Você fica bonita em qualquer ambiente, né? Então, quando surge uma moda assim muito agradável, que deixa a gente bem vestida e decente, a gente tem que aproveitar. Sim. Porque favorece a gente para estar adquirindo essas peças, né, bonitas, mas a gente tem que estar pensando nessa mensagem que a gente está passando, né? Sim. Hoje a mulher, ela é muito desvalorizada e, na verdade, a mulher sempre foi em vários, falando num contexto universal. Sim. A mulher não era contada, a mulher nunca foi respeitada, a mulher em muitos países ainda não pode nada. Sim, com certeza. Nada. Né? Nem mostrar um fio de cabelo sequer. Não podem nem sentar na mesma mesa que os homens, não, né? São tratadas totalmente assim. Isso, exatamente. E aí, nós... A gente tem um contexto histórico já sim, bem negativo. Sim. Né? E se a gente não aproveitar esse momento para fazer uma mudança de mentalidade, a gente talvez continue tendo que rasgar os sutiãs na fábrica, ficarem presas, morrerem para poder provar seus direitos, porque foi essa a realidade do que aconteceu. E por quê? Porque é um estereótipo daquilo que a gente está conquistando. E se a gente está conquistando algo que a gente almeja a mudança tem que ser positiva. Então a gente já chegou até aqui num contexto histórico super difícil para as mulheres, as nossas antepassadas aí, né, que lutaram por nós. Foram vários históricos, né, sobre isso. E hoje, ao invés da gente focar em melhoria contínua, a gente ainda está retroagindo em muitos aspectos. Sim, sim. E é por isso que as mulheres precisam pensar sobre isso. Refletir. É uma reflexão sobre isso. Tem coisa que não cabe mais na nossa vida. Tem coisa que não combina com você que está nos assistindo agora. Não combina com você. O seu valor, ele não vai ser medido por causa Sim. de você mostrar uma curva, de você querer mostrar além. Você pode ser você. O seu valor, ele vai ser percebido pelas pessoas. Você não precisa se expor de forma assim, mostrar o seu corpo, que é algo tão assim, que você deve preservar, né, como uma joia preciosa. A gente ensina nossas meninas, a gente ensina as nossas jovens, a gente ensina nossas adolescentes, né, a maneira, e a melhor maneira de ensinar é pelo exemplo. Exatamente. Se elas olharem para nós e veem em nós
A maneira como nós nos comportamos, a maneira como nós nos vestimos, elas vão querer seguir o nosso exemplo. A gente vê que quantas meninas hoje estão assim, elas olham para as mulheres, Sim. veem aquela coisa quase nua e elas querem aquilo. E aí chega uma hora, por volta dos 11 anos, 12 anos, que os vestidos rodados já não são mais interessantes, né? Gente, quando tem menina, vai naquela Sim. loja de meninas, né? Eu não tenho, mas eu vejo, né, as menininhas vestidas. Chega uma hora que elas não querem mais, porque elas estão sendo seduzidas por uma realidade que elas estão observando ao redor, o contexto, e elas, não, isso aqui é cafona, isso aqui tá me tapando demais, e não é isso, né? E aí a gente tem que entrar com esses valores e incutir isso na mente das nossas meninas, de que elas não estão à venda, que elas não têm preço, elas têm valor. Exatamente. E foi isso que eu acredito que a Fernanda Brum quis causar mesmo, para poder fazer a mulherada pensar, né? Sim. Que a gente sabe que ela é uma mulher linda, que ela é uma mulher que dá para perceber que ela tem um corpo bonito, porém ela não mostra para quem não interessa mostrar. E Exatamente. não interessa. Realmente não interessa para ninguém ver, além do marido da pessoa. Sim. Não há interesse em mostrar, né? Porque nós não estamos à venda. Não estamos à venda, né? Isso aí. E ela conseguiu causar, né? Porque Conseguiu causar. Foi notícia, foi mídia, e a galera conseguiu ficar falando dela um bom tempo aí, né? Sobre esse assunto. E só que ao mesmo tempo que muita gente ficou viralizando essa informação, né? E meio que deturpando, na maioria dos casos, tiveram muitas pessoas que se identificaram. E eu me identifiquei muito com a mensagem dela. Vamos dizer que ela falou o que muita gente gostaria de falar e trouxe uma reflexão que a gente precisa refletir, até mesmo como líder, do que falar e do que fazer em situações que a gente vê que a pessoa está retrocedendo ou ela não está avançando no aspecto que ela deveria avançar e ainda preocupada com coisas que não deveriam mais fazer parte da sua preocupação. Uhum. Né? Porque é tão incrível que quando a gente vai avançando em algumas áreas da nossa vida, a gente vai vendo que alguns comportamentos, algumas coisas passam a ser tão insignificantes e tem coisas que você até olha para trás e pensa assim, gente, como que eu fiz isso? Né? Nossa, você mesmo olha para trás e meio que reprova algum comportamento, alguma coisa que você fez, porque não condiz com quem você é hoje. E nós estamos aqui para uma constante evolução, pelo menos é isso que eu acredito. E é claro, a gente tem muitas áreas da nossa vida. A gente tem inúmeras áreas para cuidar. Porém, é óbvio que a gente vê coisas a nível espiritual. A gente não pode desconsiderar, porque o mundo espiritual ele está aí. Só que tem coisas que são humanas. E essa questão de vestimenta, ela é muito mais humana do que espiritual. Uhum. E a gente vê que, às vezes, fechando... Porque é o que a gente fala, né? Que o inimigo de nossas vidas, ele é legalista. Enquanto você estiver dando legalidade nessa área da sua vida, você vai sugar à sua volta aquela mensagem que você está produzindo. Simples assim. Então você vai fazer igual um aspirador de pó. Esse exemplo. Você vai estar no centro ali e o aspirador de pó, quando você puxa ele puxa tudo que está à sua volta. Tudo que não serve, tudo que está sujo. E assim você vai fazendo quando você tem comportamentos que não condizem mais com a sua identidade, ou não deveriam. Você já deveria ter avançado nesse plano e você ainda está ali rodando em círculos naquilo ali, né? E talvez seja um momento de muita reflexão, de muita oração e de realmente se reencontrar e saber até que eu vim assim. E
aonde eu quero chegar? Isso me cabe? Isso me convém? Porque senão eu vou rodar em ciclo e tá tudo bem se você quiser ficar rodando em ciclo, né? Só que eu vejo que o momento que nós estamos vivendo na Terra, no mundo, não é um momento de rodar em ciclo, é um momento de avançar. É um momento da gente parar e refletir e saber qual é o nosso propósito de vida. E com certeza, não perdendo tempo com coisas que não tem nada a ver com o seu propósito. Não convém. Simples assim. Com certeza. Não fazem mais parte desse momento, Uhum. né? E uma outra coisa que gerou não só polêmica, né? Mas foi uma notícia muito triste, né? Eu mesma, particularmente, eu não conhecia. Você já conhecia a pastora? Não, eu só soube da notícia mesmo, essa tragédia. Fiquei bem chocada. Ela chamava, né, a pastora Sara Mariano, era da Bahia, e aconteceu toda essa situação fatídica, né, com relação à vida dela, à morte dela. E claro, apesar de ser advogada, eu não li o processo, e a gente não está aqui para poder falar de algo, de provas, de coisas que a gente não teve acesso, vamos dizer assim, né? No entanto, a mãe dela disponibilizou à polícia vários áudios dela, aonde ela informa que ela vinha sofrendo violência doméstica e aparentemente há muitos anos. Nossa. E infelizmente a gente não sabe há quanto tempo, né? Não sabemos se a mãe dela sabia antes, se ela tinha compartilhado com outras pessoas. Porém, uma realidade enfrentada no mundo cristão sobre essa questão da violência. E comigo aconteceu algo assim. Eu tenho uma história com essa questão de violência. Eu, quando estava na faculdade, eu fiz uma prova do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e eu passei nessa prova. Na época era prova, hoje não, faz um outro processo seletivo. E eu fui ser conciliadora do Juizado Especial Criminal em Campos. E lá, naquela época em que eu fui conciliadora, não existia a Lei Maria da Penha. Foi há alguns anos atrás. E todos os casos de violência doméstica iam parar no Juizado Especial Criminal. Lesão corporal leve. E o que acontecia com a maioria dos homens que estavam lá na audiência? Muitas vezes a pessoa que comete esse crime de violência doméstica, ele não comete outros crimes. Então, muitas das vezes, ele é réu primário. Muitas das vezes, inúmeras das vezes, essa violência ela é em casa e ele não é tão valente assim fora de casa, né? E chegava lá, passava por mim essas inúmeras mulheres que sofriam violência, que na época não era chamada de violência doméstica, era apenas uma lesão, e acabava em cesta básica. O que você, né, sua pena, tanta cesta básica, prestação de serviço à comunidade. E de lá para cá, nós tivemos uma evolução legislativa, graças ao legislativo, graças a muitos doutrinadores, pessoas que a própria Maria da Penha, né, que contribuiu para a questão legislativa. Porém, não é a lei que muda as pessoas, tão somente. Precisa uma mudança de mentalidade. E, assim como ela, inúmeras mulheres sofrem violência doméstica e fazem parte de alguma congregação. E aí? Pois é. É o que a gente fica a se perguntar: o que está acontecendo dentro dos lares cristãos?
meu Deus do céu, o que está acontecendo? Porque as pessoas estão na igreja com aquela carinha de que tá tudo bem, que tá tudo show, tá tudo 100%. E aí a gente se depara com essas histórias assim que não desce. Não desce. Então, assim, a gente fica horrorizado. Porque, claro que pode acontecer de alguém não estar feliz no seu relacionamento, não estar satisfeito no seu relacionamento. E pode acontecer de algo que fuja do controle, né, dos pastores, de ajudar, de aconselhar, porque nós não vamos invadir, as pessoas são livres nas suas escolhas. Nós estamos ali para acolher, aconselhar, dar uma direção, mas jamais se intrometer na vida das pessoas. Isso é algo muito particular. Mas se a pessoa não quer mais ficar junto com a outra, por que matar, gente? Larga, eu sei que sofre as dores de um divórcio, porque eu sempre vou falar isso, né? Não existe divórcio, todo divórcio ele causa dor. Então, a gente deve lutar pelo nosso relacionamento, porém, diante de algumas situações, de alguns quadros, de algumas anomalias, de algumas doenças, diante de alguns transtornos, não há, por escape, por questão pelo valor da vida, por questão de você salvar a sua vida, você precisa sair daí. E aí, esse sair daí, desse ambiente tóxico, eu não vou dizer que é para você se divorciar, jamais, eu vou sugestionar isso. Eu não vou sugestionar para você separar, só sei que se você está num ambiente que você não está segura, você precisa sair desse ambiente. Sim. Porque o feminicídio está crescendo de uma forma horrorosa no Brasil. E assim, está se tirando a vida da mulher como se não fosse nada. Cara, não está feliz, né? As escolhas, não está satisfeito. Deixa essa mulher terminar de criar os filhos dela. Sim. Né? Dá os direitos dela e deixa ela seguir a vida dela e você constrói a sua vida. Mas para que tirar a vida de uma forma tão... Dessa forma tão... uma barbaridade tão grande, né? Uma pessoa que... Aí não combina, não dá para entrar na cabeça. Sim. Uma pessoa sair de um culto e ser abordada, ser sequestrada, sei lá como ela foi morta, mas só sei que ela foi encontrada carbonizada, né? E as provas, enfim, né? Os investigadores, tudo tá levando a crer que foi o marido. Sim. Que fez isso. Então, assim, não combina. Isso destoa totalmente, não tem... Destoa do evangelho, inclusive. Totalmente, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, da guerra que está acontecendo agora lá, o Hamas e tudo mais, gente, ai meu Deus, o amor se esfriou e tudo mais, sim, mas se trata de um grupo terrorista que a mente deles não se atualizou. Eles estão vivendo como se eles estivessem vivendo no século XII lá, eles não estão vivendo no nosso século. A mente deles, eles estão parados no tempo. Sim. Porque eles foram catequizados, eles foram doutrinados numa mentalidade que faz com que eles façam todas essas atrocidades que eles estão fazendo com uma maior naturalidade. Que pra gente é assim, intragável ver um bebê sendo morto, né? Uma mulher grávida sendo assassinada, pessoas sendo sequestradas, sendo mortas de uma forma terrível. O que para nós é algo inadmissível, para eles é algo supernatural. Eles estão defendendo o que eles acreditam e ponto final. Porque é uma mente que não consegue acompanhar uma mente atual. Sim. As leis atuais, o que é o amor, o que porque tirando toda a parte religiosa, existe a vida, os direitos humanos e tudo aquilo que faz com que
o ser humano tenha condições de ter uma vida digna para se viver, tirando toda a parte religiosa. Eles estão fazendo o que eles acreditam. Agora, uma pessoa que tem posse, tem conhecimento do que a palavra diz e não consegue absorver isso, está em tantos anos dentro de uma igreja, está em tantos anos e não procurar ajuda, né? E aí eu não sei o que essa mulher viveu, eu não sei. Agora é fácil para ele falar várias coisas, né? A mulher está morta. Sim, exatamente. A mulher está morta e ela não está aqui para se defender, né? Ninguém vai respeitar. A questão desse fato, eu peguei uma pesquisa aqui, o Núcleo de Defesa e Convivência da Mulher, Casa da Sofia, lá em São Paulo, 40% das mulheres em situação de violência, seja ela psicológica, moral, patrimonial ou física, que chegaram nessa casa de acolhimento, 40% se declararam evangélicas. Olha isso. E isso é um assunto que é como se fosse um tabu religioso. E eu vivi há alguns anos em um conflito. Ser advogada e ouvi uma história de violência doméstica dentro da igreja, no gabinete pastoral. E, claro, quando eu fui conciliadora, eu não tinha maturidade com o que eu tenho hoje, das informações. Eu estava ali fazendo um trabalho do judiciário e tinha regras a cumprir com esse trabalho do judiciário. E lá naquela época, eu já não conseguia ficar ali tentando conciliar, que era o meu papel, por muito tempo, aquele ambiente nocivo. E as histórias eram iguaizinhas a essa televisão mesmo. O que é isso aí no seu olho? O que aconteceu aí, senhora? O que aconteceu? Não, sabe o que é? Eu fui pegar uma lata que estava lá em cima do armário, e aí a lata caiu no meu olho, e você vendo que era uma mão fechada, tipo... Ela levou um soco, não foi uma lata que caiu na cabeça que fez aquilo. E as histórias eram essas mesmo, tá? A pessoa tem vergonha de falar. Isso, a história era essa mesmo. E muitas naquela época, como até hoje, tem medo. Tem medo de serem mortas. Essa questão do feminicídio no Brasil alavanca. E só que ninguém chega, ou dificilmente chega, pelo menos nas pesquisas que a gente realizou na época, e hoje muitas casas de acolhimento realizam, ninguém chega matando ninguém. A pessoa dá sinais. Sinais. Assim como dificilmente uma pessoa, a não ser assim, uma briga ou alguma coisa muito fora da realidade, você está num ambiente muito fora da realidade, salvo essas exceções, as pessoas dão sinais de outra forma. Um dia segurou no seu braço, outro dia te empurrou, outro dia te xingou, outro dia... É assim, ninguém chega, eu vou dar um soco em você, a não ser em ambiente diverso. Mas a gente falando do contexto igreja, eu nunca vi um relato de uma mulher que falou assim, ele do nada chegou em casa e me deu um soco. Nunca vi. Os relatos são sempre em ordem progressiva, né? Um dia... me empurrou, outro dia me deu um soco, outro dia me xingou, outro dia até chegar a uma violência de um soco, de algo pior e de um feminicídio, sim. Uhum. E a gente vê que muitas vezes esse tabu, ele não é falado na igreja, porque não é algo que é confortável de se falar, e porque a mesma questão da vestimenta. Eu não vou falar porque a pessoa não vai gostar, a pessoa vai se sentir incomodada e é a vida dela e assim vai, né? E eu tive uma experiência minha, pessoal, num conflito desse gabinete advogada, e eu não fui procurar em livros, eu fui procurar, orando uma resposta para aquilo, né? E o que me veio à cabeça eu não posso obrigar uma pessoa a fazer uma denúncia, a vida dela.
Não posso obrigar ela, você vai lá na delegacia comigo, não. Mas se ela estiver em uma situação de perigo e ela me relatar isso, eu vou na delegacia com ela. Sim. E aí, é óbvio que muitos dos casos, depois o agressor, eles voltam ou não voltam, enfim, né? O agressor fica com raiva, né? A verdade seja dita, porque você acompanhou aquela pessoa na delegacia, porque você prestou o procedimento que você prestaria com uma mulher. Eu, como pastora, principalmente, e como advogada, eu não vou ver uma mulher sendo vítima de violência, precisando de ajuda e não vou acolhê-la. E aí, só que no começo eu entrei nesse conflito. O que fazer? E aí eu lembro que há um tempo atrás, não vou aqui falar o nome da cantora, né? Mas ela construiu uma canção aonde ela falava o que a maioria das igrejas muitas vezes falam, a maioria dos líderes falam, vai orar, porque ele tem jeito, vai orar. E aqui a gente não está falando nessa questão, a oração ela é fundamental, você tem que orar por qualquer pessoa. E a gente não está entrando nessa celeuma entre oração e nem entrando na celeuma se a pessoa deseja ou não voltar ao relacionamento, quem tem que saber isso é ela. Agora, você não pode ser omisso, ver uma mulher em situação de violência, pedindo ajuda e simplesmente não fazer nada. Justamente. E aí, então a solução quando uma mulher é vítima de violência e chega até seu gabinete é mandar ela orar? Por isso que eu digo, eu digo que a mulher não é objeto religioso para conversão de homem nenhum. E às vezes por causa do nome de uma religiosidade, por causa de uma preservação. Gente, as pessoas precisam entender que Deus não precisa de ninguém para defender a honra dele. Exatamente. As pessoas estão muito preocupadas. Isso é sobre nós, isso é sobre as pessoas, isso é sobre transtornos que não foram tratados, isso é sobre pessoas que têm problemas psicológicos, que não foram identificados, pessoas que cresceram em ambientes tóxicos, pessoas que têm problemas e ficam na negação, ficam nessa narrativa, colocando a culpa no outro, eu fiz isso por causa daquilo, e nada justifica. A gente está num programa aqui de mulheres, que fala, o tema é de mulheres, mas a gente tem amor à vida, a gente preza pela vida, né? Da mesma forma, igual o caso da Elise Matsunaga. Não justifica, o cara era péssimo marido, o cara todo errado, numa vida totalmente mergulhada na prostituição. Tudo bem, ela descobriu todas as atrocidades que ele fazia, sai fora. Pega suas coisas, pega sua filha, sai fora. Agora não justifica, né? Tirar a vida daquele homem, esquartejar e tudo mais, né? A mesma coisa a mulher. O cara não tá feliz, larga, deixa a mulher ir, não tá satisfeito, deixa ela ir. Agora, uma coisa muito importante que às vezes as pessoas não conseguem entender, que a mulher que já está mergulhada nesse relacionamento, presa por causa de uma religiosidade, presa por causa de um cargo, que as pessoas vão dizer dele, o que as pessoas vão dizer de mim. Sim. Né? E toda essa preocupação que ela tem com as pessoas, ela também não consegue sair fácil desse relacionamento. Sim. Ela está totalmente envolvida numa teia, né? Há anos e anos e anos, e ela já está confundida muitas vezes psicologicamente, muitas vezes ela não sabe os direitos que ela tem, muitas vezes ela não sabe como sair, o que fazer para dar o primeiro passo, né? Ela não sabe nada, ela está presa ali, e aí se ninguém fizer nada, ou ela mesma não fizer nada, as pessoas vão estar um dia nesse velório, como estiveram dessa cantora aí. Sim. E nada poderá ser feito mais, porque todo mundo fez vista grossa e colocou na conta de Deus, que Deus, né? Sim. Deixa Deus trabalhar, né? Deus não vai tirar isso daqui do lugar se eu posso tirar.
Tem coisas que são da nossa responsabilidade, né? Nós precisamos estar revendo nosso caráter, nosso comportamento, o que agrada a Deus, o que não agrada, o que é normal, o que não é normal. Porque tem pessoas que vieram de uma infância onde o ambiente era um ambiente de violência, só que essa pessoa precisa entender que isso não era normal. Sim. E não pode ser reproduzido, né? Não pode ser reproduzido, não pode de maneira nenhuma. Mas precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Precisa de pessoas que esclareçam, né? E isso precisa ser falado. Semana passada estávamos aqui com uma pessoa que age na área da educação. São coisas que precisam ser faladas nas escolas, sobre leis e sobre tudo mais, sobre os abusos que acontecem. Tudo isso precisa ser... Existem os números para denúncia, né? E a igreja, ela não pode ser omissa. Sim. Como nenhum outro órgão pode ser omisso. A escola não pode ser, né? Nenhum ambiente pode ser. Se uma criança chega num ambiente hospitalar, tá passando mal, tá sentindo dorzinha, e os enfermeiros, o pediatra perceber que aquela criança está sentindo dor, porque ela foi abusada, precisa chamar a família, assistente social e todas as pessoas que têm competência, e isso precisa ser falado. Essa criança não pode voltar para casa e as pessoas não podem ser omissas, porque são vidas. E a gente está vivendo esse tempo tão terrível, onde as mulheres, por causa de situação financeira, por causa de não ter para onde ir, por causa dos filhos e por causa de tantos outros motivos, inclusive religiosos, não saem dessa situação. Sim. E eu digo que vale mais preservar uma imagem sacrossanta para as pessoas ou você preservar a sua vida? Sim, com certeza. E às vezes quando a gente fala isso, né, parece que a gente não é evangélico, né? Parece que a gente não é. E as pessoas esquecem dos 10 mandamentos, não matarás. E parece que a gente está distante de uma realidade que a pessoa fala assim, volta para casa e fica orando. Não, volta para casa e faz isso. Como eu disse aqui, a oração ela é fundamental. A gente tem que orar por todos. E Paulo diz sobre a paz, né? Se possível, tenha paz com todos. Tem gente que não quer paz. Verdade. E eu também fui curada, né, nesse aspecto, porque antes eu ficava assim, gente, fui na delegacia, fiz o procedimento, fiz tudo que tinha que fazer e depois você vê o casal de novo junto. Mas acontece muito. E na verdade, o que você tem que fazer? A sua parte. É igual coisa de mãe, né? Minha mãe falava pra mim, mas mãe, não sei o que, você não é todo mundo. É exatamente isso que a gente tem que fazer. Eu tenho que cumprir o meu papel. A pessoa precisa de ajuda, eu não posso negar essa ajuda. Agora, se amanhã ou depois ela volta para esse relacionamento, por entender que faz parte da vida dela, ou porque a pessoa mudou, tá tudo bem. Não tem a ver comigo. Tem a ver com ela. Então, assim, muita gente que eu conheço mudou. Porque Cristo muda as pessoas. Isso é um fato da vida. E tem pessoas que voltaram para o relacionamento e continuam sentindo as mesmas dores do abuso. Sim. Escolhas. Sim. Então, a gente não está aqui para entrar no aspecto de cada pessoa e o que a pessoa decide sobre a vida dela. Acredito sim que através do Espírito Santo de Deus, qualquer pessoa pode mudar. Claro. Então, a gente não pode desistir de orar e desistir das pessoas. Contudo, a gente tem que encontrar uma linha tênue, com certeza, entre ser pastor e auxiliar quem precisa. Quem está sendo vítima de violência e quem está num relacionamento abusivo, tentando sair e não está conseguindo.
Com certeza. E a gente vai fazer o nosso papel. Agora, se amanhã ou depois essa pessoa vai retornar para esse relacionamento, seja por inúmeros motivos, não cabe a nós julgar. Esse julgamento não é meu. E antes eu ficava assim, né? Eu ficava, gente, mas eu fiz isso, fiz aquilo, como que pode? Voltou, me contou essa história toda e agora tá lá. E eu sou curada com relação a isso. Eu vou até onde me permite e ajudo até onde a pessoa está disposta a ser ajudada. Dali para frente, não cabe a mim. É muito mais entre ela, decisão e Deus, e a outra pessoa, do que Fabrícia, do que a pastora, do que a advogada, que tentou ali, de uma certa forma, contribuir, ajudar naquele momento que aquela pessoa estava precisando. Sua parte foi realizada. É porque, às vezes, muitas pessoas têm um receio, né, até como líderes, de tipo, aquela velha história, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, isso não é uma verdade. Se mete sim. É, exatamente. Mas, porém, fica com receio, porque muitas das vezes vê essa situação, como eu já vi inúmeras vezes. Só que não é porque todo mundo faz algo que não deve fazer, que eu vou olhar isso como espelho. Eu vou fazer aquilo que aquela pessoa está precisando naquele momento. E as decisões dela a partir dali é igual você como terapeuta. A pessoa vai ali e te conta uma situação. E você faz vários exercícios ali. A pessoa sai dali e daqui a pouco a pessoa está repetindo o comportamento. E te conta na outra sessão. E te conta daqui a um ano. E te conta. Por quê? Porque tem pessoas que têm dificuldades de sair de processos. Sim. E muito. Você vai deixar de ser terapeuta por causa disso? Jamais. Jamais vai deixar de ser pastora por causa disso? Não. A gente tem que ter maturidade para lidar com as situações. Sim. Então, ter maturidade é entender que a pessoa, a partir daquele momento ali que esteve com você, que você prestou o auxílio necessário, ela tomou outra decisão. E a vida dela continua sendo a vida dela. Claro. Não é a sua vida. Uhum. Então, esse ponto acho muito importante, porque pessoas desistem de ajudar, ou líderes que podem estar aqui nos assistindo desistem de falar, eu vou lá com você, vamos lá, que eu vou te dar o apoio necessário, justamente porque vem situações posteriormente diversas, da que foi relatada no gabinete, né, nas situações. Aí ficam enjoados, não vou mais me envolver, problema nenhum de casal, porque isso aí dá em nada, daqui a pouco estão tudo bem de novo. Só que tem muitas mulheres também que tem a síndrome de Estocolmo, que a pessoa não consegue se desvencilhar do agressor. Na verdade tem pessoas que não conhecem outro tipo de amor. Ela acha que o que há é aquilo ali, aquela migalha de amor que ela recebe, aqueles maus tratos, ela acha que amor é aquilo ali, porque ela nunca viveu outra coisa. Então, assim, ela não consegue sair. Para ficar sozinha, eu prefiro viver assim mesmo. Sim. Então, ela se torna dependente emocional daquela pessoa e não consegue se ver longe daquela pessoa, não consegue se desvencilhar desse relacionamento, né? Quando eu sou procurada muitas vezes e diante de alguns relatos, a única coisa que eu falo, olha, você tem esse caminho, essa possibilidade desse caminho para seguir, ou você tem essa possibilidade aqui, ou essa possibilidade aqui. Todos eles vão vão ter momentos de alegria, você vai chorar, mas também você vai ter paz, se você fizer assim, mas a escolha é sua. E tem pessoas assim, que eu bato a postada assim, que ela não vai, tem gente até que me surpreende. Sim. Que acaba tomando umas decisões assim, que eu não imaginaria, ou nem eu teria a coragem de romper como a pessoa rompe. Porque assim, mas a minha parte foi feita. Exatamente. De desnudar aquela situação diante da pessoa. Olha só, isso é uma doença. Para a medicina não tem cura. Tá? E se a pessoa não reconhece, não procura ajuda, não vai mudar. Então, ou você sai fora, ou você fica e tenta driblar isso e ter uma qualidade de vida dentro disso daí. Não Sim. sei como, né? E aí, creio também no poder da fé, mas esse poder da fé não é uma fé inerte. Sim. Tá? Porque Abigail,
tinha um louco dentro de casa. E aí eu posso estar falando agora com mulheres que são casadas com os nabaus da vida, né? Sim. Cara terrível. Um cara difícil, um cara... É que a gente costuma falar cabeção, né? Dá pra entender já, né? Pra não ter que usar outras palavras, outros termos, né? Cabeçudo mesmo, que nada que você fala, você consegue convencer o cara não muda de ideia, o cara é inflexível em muitas situações. Mas ela era uma mulher que ela tinha atitude. E com certeza, pela fé dela, pela atitude dela, Deus não ia deixar ela permanecer naquela situação. Deus não ia deixar. De uma forma ou de outra, Deus ia dar livramento a essa mulher. E aí esse livramento, entenda a pessoa como quiser. Mas Deus pode dar. Sim. Livramentos. Eu não vou colocar isso dentro de um nicho, que esse livramento vai ser a separação, que vai ser a morte súbita dessa pessoa. Eu não estou falando isso, mas eu acredito que quando você ora a Deus de forma específica, Deus vai fazer do jeito dele. Né? Porque ele tem todo o poder de agir. Mas não pode ser uma fé inerte. Ah, tá na mão de Deus e tu fica de qualquer maneira. Você falando isso daí, eu lembrei que... Eu não sei se você já leu um livro que fala sobre um distúrbio que se chama misoginia, que acontece muito nas relações de violência doméstica. E esse livro chama Homens que Odeiam Suas Mulheres e as Mulheres que o Amam. Quando amar é sofrer e você não sabe por quê. Nossa, preciso ler esse livro. Eu tenho. E esse livro foi baseado em histórias reais. Eu li ele na época até para acompanhar esse caso do gabinete de uma forma mais de perto. E ela é um caso de uma psiquiatra que ela identificou relações mesóginas, e escreveu um livro, claro, trocou o nome dos autores, mas as histórias são reais. E é muito interessante no livro que algumas pessoas escolheram o caminho de deixar esse relacionamento abusivo e outras pessoas escolheram o caminho de ficar no relacionamento. E ela expõe a questão de confiar em si mesma, renovar o amor próprio, e ela expunha isso e ela tratava ela já tinha identificado os 5 ou 6 casos, eu não me recordo agora, mas é algo assim, que ela tratava, já tinha identificado no consultório dela, que se tratavam de casos que ela estava atendendo de misoginia, e ela tratava as mulheres, né, com as mesmas ferramentas, com as mesmas identificações, porém, cada uma tomou uma decisão. Esse livro é fantástico. E ele abre a sua mente de uma forma incrível para essa questão de violência. E você vê que essa questão de misoginia, existem hoje vários grupos terapêuticos para tratar a misoginia. E muitas vítimas de violência acabam em grupos terapêuticos identificando a misoginia, e homens já se identificam como misóginos e procuram tratamentos adequados. Tem grupos igual o grupo tem do AA, existem grupos de misógino. São muito bons. Que se identificaram como misógino, mas que querem mudança. Eles identificaram que isso não faz parte do comportamento sadio e eles querem mudança. E claro, estão recorrendo a grupos terapêuticos para mudar o comportamento, porque amam tanto essas mulheres que desejam esse relacionamento sadio. Uhum. Esse livro é incrível, vou te emprestar para você poder ler. Sim. E ele abriu minha mente para a questão da violência e para as decisões. Justamente isso. Todas identificaram, todas tiveram tratamento terapêutico, algumas optaram por um caminho e outras pelo outro, e tá tudo bem. Uhum. Né? O que não podia era a terapeuta deixar de ajudar naquela situação e identificar o problema. E aí, as decisões futuras que foram tomadas, cada mulher entendeu ali um caminho que ela deveria seguir. E, inclusive, o livro demonstra que muitos relacionamentos foram superados, porque houve tratamento. Né? E aí, justamente o que a gente falou aqui, que além do tratamento, a gente tem a fé de Deus, e a gente sabe que Deus pode mudar pessoas, né?
O que a gente não pode é ficar inerte na situação de perigo, na situação de violência e deixar que aquela mulher morra, porque simplesmente você está indo por um lado de não vou me meter, de um lado de ficar neutro, né? E na verdade é uma vida. Uma vida, com certeza. E dá para perceber muitas vezes que uma mulher é infeliz no relacionamento. E se tiver algum homem achando que ele está fazendo mal à esposa e que isso não está sendo expressado, as pessoas não estão percebendo, ele está muito enganado. Porque as pessoas conseguem perceber que aquela mulher não está bem, ela não está feliz, mesmo que ela não fale. Sim. E a Bíblia diz que não há nada que está oculto que um dia não vá ser revelado. Vai. Sim. Ninguém vai conseguir esconder isso por muito tempo, não. Então, verdade. assim, porque tem mulheres que são muito assim, chega no tema marido, sim. Não fala. Não fala nem bem, nem mal, não fala nada. Sim, exatamente. Ela tem medo de falar. Mas eu acredito que nosso papo foi esclarecedor hoje. Sim. Acredito que a gente falou dessas duas polêmicas e a gente não tá aqui para esgotar o assunto. Sim. Que merece uma terapia, merece um acompanhamento individualizado, porque cada pessoa é uma pessoa, cada mulher é uma mulher, tem sua vivência de vida, tem seus traumas, seus problemas pessoais, mas a gente deixou uma reflexão, que é isso que eu acredito que uma mulher pode traz aqui, uma reflexão de que você pode. E aí esse poder também é uma escolha. E aí vai caber a cada um, dentro do seu contexto, dentro da sua situação. Agora, não seja inerte, é a mensagem que eu gostaria de passar aqui. Não veja uma outra mulher passando por uma violência e seja inerte. Levante outra mulher, sirva como parâmetro para aquela mulher que naquele momento precisa de ajuda. Não cabe a você julgar o que ela vai fazer depois daquela ajuda. Cabe a você, naquele momento, ajudar. Com certeza. Né? O momento é para o socorro. Aquele momento não é o momento de socorrer. Exatamente. A gente precisa discernir os momentos. É o momento de acolhimento. Sim. Não é o momento de julgamento. Claro. E saber, né, que muitas vezes deve ser muito sofrido você ter que largar uma pessoa que você ama por causa do comportamento daquela pessoa. Sim. Certamente as mulheres que tomam uma decisão de abandonar sofrem demais, porque estão acostumadas. Vão sentir falta da presença, da voz, do cheiro, mas ela está saindo por causa de um comportamento tóxico, um comportamento que faz ela sangrar. Sim. Então, assim, para ela se desvencilhar disso, é um processo de muita dor, muito choro, muito difícil, e são pessoas que precisam realmente de muita ajuda. Sim, com certeza. E aí a gente vai voltar na próxima quinta, com certeza com mais uma mulher incrível aqui para poder estar compartilhando a sua experiência. E falar alguma coisa? Queria agradecer a todo mundo que assistiu, né, nesse feriadão. Que Deus abençoe todos vocês, tá? Que Deus venha abençoar cada casal, né, cada família representada assistindo nosso podcast. E compartilhe, né? Não deixe de compartilhar. Compartilhe, curta. Isso, comente. Nosso canal, comente. E se inscreva no Mulher Pode, porque vem muitas novidades por aí para vocês, tá? Não perca. E você que não assistiu os outros episódios, assista, porque estão demais, tá bom? Boa noite, minha amiga. Até a próxima. Boa noite, até a próxima. Até a próxima, pessoal.